Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 14. Hoje, para encerrar essa data, teríamos a participação do Ministério de Teatro, junto à palavra, mas, por conta do falecimento do pai do irmão Délcio, o povo do teatro não pôde fazer essa participação. Então, vamos sem teatro mesmo. E o tema da palavra é Acorda, Igreja. A nossa intenção nessa noite é, em alguns minutos, compartilharmos o entendimento de que nós temos que tomar uma decisão de como andamos e como nos movemos diante dos desafios que o Senhor tem apresentado para esse tempo. É interessante, irmãos, igreja, ela se move de várias formas. Chegamos em 70 anos e hoje termina as atividades dos 70 anos. Amanhã é o nosso último dia de jejum, café da manhã, almoço é o nosso jejum. Então tivemos jejum de café da manhã, jejum de carne, jejum de janta, jejum de doce, jejum de almoço agora essa semana, terminando amanhã. Eu sei que é difícil abraçar um jejum por inteiro, integralmente, 30 dias, mas quando você tem um calo apertando seu pé, você já vai se ajustando para isso. Nada melhor do que uma crise para fazer um crente virar um crente de oração. Nada melhor do que uma dor para que um crente comece a procurar remédio. Nada melhor do que uma dificuldade para que um crente possa acordar e entender para onde o Senhor está apontando. Só que, o que eu tenho observado? Estamos diante de uma bifurcação, de uma decisão a ser tomada como igreja no Brasil, não só na nossa. Eu estive no final de semana agora, durante a semana com a minha esposa, lá no evento em Belo Horizonte, e daquilo que a gente foi sendo ministrado, o Espírito Santo foi colocando algo em meu coração. Estamos precisando tomar decisões como igreja, como crentes. Porque de nada vale, irmãos, termos o entendimento de que precisamos fazer, mas ficarmos de um todo parado, olhando as coisas acontecerem naturalmente. Uma mudança espiritual ela não acontece naturalmente, mas eu preciso provocá-la. O texto, Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É interessante que há uma palavra apontando para alguém que precisa de um despertamento. O despertamento aqui é um despertamento usando a figura de alguém que está dormindo. Eu não sei você, mas eu não sou muito amigo de despertador. Eu geralmente acordo um pouquinho antes, porque eu sempre acordo assustado quando ele desperta. E eu tenho um problema, que eu tenho um sono muito leve, não sei se é problema ou se é tal, e eu fico lá deitado e fico assim, já está na hora, vai despertar. Vai despertar. Não, vai despertar. Vai despertar. Quando eu cochilo, ele desperta. Porque eles são programados para dar esse susto na gente, né? E eu tento acordar de uma forma que eu não acordo a minha esposa, porque ela não dorme, ela inverna. Ela deita assim e vai embora. Eu sou capaz de tirar a cama e ela fica lá, vai dormir. Ela tem um sono, sono do justo, da justa. O meu sono é do muito justo. Porque ela desliga. Eu falo, gente, como é que essa mulher consegue? Eu fico pensando, irmãos, o despertador, ele é uma ferramenta que foi programado para algo. Então, se eu preciso acordar às 5 da manhã, eu antes de dormir, eu programo o despertador para que às 5 da manhã ele desperte. É interessante que Paulo está dando uma orientação. Desperta. Paulo está falando a um povo que corria um grande risco de entrar numa mornidão de uma caminhada espiritual. Observemos a igreja de Éfeso, então. Paulo, ele chega em Éfeso, tem 12 crentes ali. Ele ora, eles estão todos cheios do Espírito Santo. O texto fala que oram em línguas e profetizam. Paulo fica um tempo com eles, vai embora. E Paulo decide mandar um pastor para cuidar daquela igreja. E ter um pastor era um privilégio, porque eram comunidades com 10, 12, 15 pessoas. A gente pode calcular que Éfeso já era uma igreja exponencial, numa cidade que que estava vivendo um crescimento exponencial no Evangelho. Então aquela igreja recebe um líder, um pastor, mas Paulo fala, olha, ainda tendo uma igreja forte,
é importante vivermos em constante despertamento. Passam-se os anos, décadas à frente, é enviada uma carta a Éfeso, ao pastor daquela igreja, que diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, volta ao primeiro amor. Ou seja, não atentaram à palavra de despertamento, porque não atentar à palavra de despertamento é um risco que nós corremos. É possível que você se converta, diga comigo amém, e você vai para o céu, diga aleluia. Irmão, não tem lugar melhor do que o céu para morar. Embora eu moro aqui no bairro, eu gosto muito de morar aqui, tudo é pertinho, eu desço os caras, tem farmácia do lado de casa, eu vou de sandália e meia. Ontem eu fui de meia e sandália na farmácia, eu nunca passei por isso na vida. O risco é eu ir de pijama. É que eu não tenho, você tem um pijama, aquele que você deu, mas aquele não dá para ir na farmácia, aquele pijama para só dormir. Entendeu? Olha, irmão, eu estou aqui, atravesso ali, tudo é pertinho, é maravilhoso. Eu vim para a igreja andando, não tem coisa melhor. Mas eu fico pensando, a nossa certeza, meu irmão, é de que na Nova Jerusalém vai ser muito melhor do que qualquer outro lugar aqui na terra. É o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Então eu adoro falar sobre o céu, eu me celebro quando falo de céu, porque é o nosso ponto de início para estar com o Senhor para sempre. Mas nós não podemos olhar para essa mensagem e dizer, não, está tudo bem, não está bem. Eu não posso carregar comigo a certeza de que vou para o céu sozinho. Eu preciso ter um chamado dentro do meu coração, um chamado, um compromisso de dizer, eu preciso ser um despertador para quem está dormindo e dizer, você precisa acordar, porque Deus quer transformar a sua vida, tirar você das trevas e levar você para uma maravilhosa luz. Essa é a mensagem. Agora, sabe o que a gente vai fazendo como igreja? Nós fomos terceirizando isso, colocando essa mensagem de despertamento para que o pastor fizesse, para que o vocacionado fizesse, para que o diácono fizesse, para que o líder de célula fizesse. Só que não, é uma vocação que o Senhor entregou à igreja. Jesus declarou para a igreja que nós deveríamos ir, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ainda ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, eu preciso ensinar as pessoas a guardar essa mensagem nos seus corações. Esse é o chamado. Esse não é um chamado ao pastor, ao líder, ao missionário, não. É um chamado à igreja. E a gente vai dormindo com isso. A gente fala assim, vamos evangelizar, vamos. Vai lá na igreja que o pastor vai pregar e vai te abençoar. Não, isso não é chamado ao evangelho. Isso é chamado para conhecer o nosso prédio, que é maravilhoso, é joia, tudo funcionando bonitinho, climatizado, está tudo joia. Mas conhecer o prédio da igreja não é apresentar Jesus. Então Deus tem cobrado à igreja brasileira um posicionamento. Deus quer levantar um homem, uma mulher, um crente ou alguém que desperte e diga, não, eu vou ser esse que vou me embrenhar em pregar a mensagem transformadora do Evangelho a todo aquele que está sedento, faminto e desesperado em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a direção que o Senhor nos tem dado. Porque um crente, onde ele se estabelece, ele é um despertador para quem está dormindo. Eu queria dar exemplos bíblicos para essa mensagem. Primeiro personagem que eu vou usar é o carcereiro. O carcereiro. Paulo e Silas são presos, são açoitados, são colocados no cárcere interior, no pior ambiente que uma cadeia podia ter. Irmão, se cadeia é ruim no Brasil hoje, tu imagina 2000 anos atrás. Paulo e Silas são colocados com seus pés presos ao tronco, o corpo colocado no chão, com as suas peles dilaceradas por um chicote. Eles estão no cárcere interior, e aí você vai dar uma estudadinha, você vai ver, eles lavavam toda a sujeira e detrito que tinha no cárcere de fezes, urina, parte de gente morta, sangue esparramado, jogavam tudo lá no fundão do cárcere, no pior lugar, pegavam os piores criminosos, colocavam naquele lugar onde cheiro ruim, ambiente ruim, proliferação de bactéria, tuberculose, estava tudo ali naquele ambiente. Paulo e Silas estão deitados ali naquele chão, presos com seus pés presos ao tronco, e o texto fala que esses dois crentes estão ali deitados, fazendo sabe o quê? Cantando louvor. Crente é um ser diferente, irmão.
o crente apanha, leva pancada, Satanás levanta, joga para um lado, taca na parede, arrebenta tudo, e o crente levanta todo quebrado, moído, pega a Bíblia e vem para a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É desse jeito. O cara está mal. Todo mundo estaria em casa assim, ó vida, ó céus, mas o crente não, ele vem para a igreja. Ele vem para a igreja, cantando. Ainda bem que eu vou morar no céu. Essa é do Lázaro, essa você não conhece. Lázaro é velho. Essa é velha, hein? Morreu o Lázaro, né? Ele já foi, né? Ainda bem. Ele cantou e foi. Ainda bem que ele vai morar no céu. Aí você pensa, irmão. Eu estava vendo uma vez uma missionária pregando, falou assim, irmãos, quando um crente fiel está passando por uma prova, ele permanece cantando louvor, ele é para confundir o cão. E eu quero o cão birutinha comigo, irmão. Porque quando eu estou mal, eu estou cantando hino. Estou ruim, estou cantando louvor. Estou todo quebrado, mas estou dizendo que o Senhor é poderoso, Ele é fiel, e Ele há de fazer infinitamente mais além daquilo que podemos pedir, podemos pensar, e podemos ainda imaginar. Esse cara está na cadeia. Que canta um crente na cadeia? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu fico pensando nesses dois caras cantando. E aí, irmãos, o texto fala que os dois estão cantando louvor, todo mundo ouvindo os crentes cantando, mas o carcereiro dormindo. Agora faz a conta comigo, irmão. Aquele cara é um péssimo funcionário. Porque vigilante não ganha para dormir, ganha para vigiar. Era para estar acordado, atento, olhando o que estava acontecendo. O carcereiro viu, está tudo tranquilo, está todo mundo acorrentado. Então, já que está todo mundo acorrentado, prisioneiro, eu posso dormir. A pior coisa que pode acontecer, meu irmão, é um crente ou alguém dormir enquanto um crente de verdade está adorando ao Senhor. Por isso você não pode dormir nesse lugar, não dormir fisicamente, mas você não pode dormir enquanto a igreja adora. Porque enquanto a gente está cantando louvores, as cadeias vão sendo quebradas no poderoso nome de Jesus. E começou aqueles caras a cantarem. Tu quer, eu nem sei como é que começa, né? É isso aí, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. A quem? Somente a Ti. E aí Deus lá do céu fala, coisa boa, vou dar uma tremida nessa terra só para ver que eu estou aí, ó. Pum, treme tudo. E é lindo que o texto fala que tremeu. E aí eu fui pesquisar isso aí, porque eu gosto de pesquisar as coisas. Ainda mais quando eu estou à toa em casa, eu fico pesquisando. Irmão, Israel não tem terremoto. Israel fica geograficamente sob uma placa inteira que não há capacidade de vibração tectônicas ali. A placa não tem movimentação. É toda uma terra só. Nós vamos vendo de placas. E aí é um historiador, que diz que Israel passou, no primeiro século, por um pequeno abalo que mexeu com as estruturas da cidade. É interessante que esse terremoto, irmão, ele abre as cadeias, abre as portas, nenhum prisioneiro vai embora, e Paulo e Silas ficam soltos das cadeias. Então as correntes que lhes prendiam foram para tremer tudo e soltar as cadeias. E o texto fala que veio um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram, logo todos se abriram, todos, Atos capítulo 20, do versículo 7 ao 12, e todas as portas se abriram e foram soltos das prisões todos os prisioneiros. E o carcereiro acordou. E vendo as portas das prisões abertas, tirou a prisão e tirou-se a espada e quis matar-se, porque achava que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. E ele pede luz. E aquele homem estava trêmulo, próximo aos pés de Paulo e Silas. É interessante que o terremoto que libertou aqueles homens nos gerou um fugitivo da cadeia. Pensa aí, irmão, um terremoto aqui em Piraquara, hein? Abre as cadeias.
Você acha que fica alguém? Não fugiu ninguém. Vai ter preso dando glória a Deus pelo terremoto abrir a cadeia. Oh, tu és fiel, Senhor. O terremoto naquela noite não foi para abrir as cadeias de Paulo e Silas. Mas o entendimento que eu tenho é, Deus enviou o terremoto para acordar alguém enquanto a igreja está adorando. De vez em quando, meu irmão, o terremoto bate na tua casa, na tua porta, na tua vida, porque enquanto a igreja adora, você fica olhando para sabe-se lá o quê. Entrou por essas portas, desliga com o problema que você vive lá fora e diga, Senhor, estou entrando no ambiente para me juntar com os santos nessa congregação, para cantar louvores ao Senhor e declarar que apesar das cadeias estarem na minha vida, hoje eu serei liberto em nome de Jesus. Você devia aplaudir o Senhor isso. Ajuda aí, irmão, começou. E esse cara faz algo interessante. Paulo fala, não se mate. E esse moço fala, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? É um negócio engraçado isso em Atos. Porque lá em Pentecostes, os caras perguntam, o que tem que fazer para ser salvo? É o pecador fazendo apelo para ele mesmo. Como é que eu faço para me salvar? Não, mas não está nem na hora do apelo. Não, mas eu quero me salvar. Então tá bom, você já é salvo. Aí Paulo fala, olha, é simples, crê no Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Será salvo tu e a tua? Levante sua mão bem alta e diga, minha casa será toda transformada em nome de Jesus. É interessante que Paulo e Silas são levados à casa do carcereiro. Chega lá, o carcereiro acorda a mulher. Você viu o terremoto, amor? Vi. Trouxe esses 2 prisioneiros para cá. São perigosos? Não. Vieram trazer restauração para a nossa família. Aquele carcereiro que possivelmente ficou vigiando os pés sendo colocados na cadeia, agora está passando algodão com mertiolate. Naquele tempo, mertiolate de verde, né? Hoje em dia não tem mais graça. Passando algodão com remédio nas feridas, colocando banquete, e ao final daquela janta, Paulo está batizando a mulher, o filho, ele, todo mundo, e amanhã pela manhã, Paulo volta para a cadeia, o texto fala que recebe o salvo-conduto, volta para casa, não tem nenhuma acusação. Então aprendo, Paulo está apanhando, Silas estão apanhando, não porque o Senhor está com raiva deles, mas é porque eu estou dizendo, eu preciso usar vocês aí, apanha um pouquinho, porque a boca de vocês vai transformar uma família, em nome de Jesus. O crente fiel na dor, ele acorda para declarar a quem está à sua volta, fique tranquilo, pode ficar tranquilo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei que meu Redentor vive e Ele há de se mover na minha direção, porque Ele ainda tem todo o poder no céu e na terra. Irmão, crente fiel, irmãos, é maravilhoso. Esses caras apanharam, foram colocados lá no cárcere e agora estão chegando na casa, estão pregando Jesus, estão batizando, de manhã estão voltando para voltar para acabou. Era só isso? Eu não sei como Deus vai usar a sua vida, mas se você decidir acordar nessa noite, despertar para ser usado pelo Senhor, muitas coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Uma grande missionária que pregou o Evangelho, do Senhor aqui na Amazônia, Sofia Miller. Essa senhora um dia foi questionada, onde foi que você descobriu o seu chamado para o ministério? Para ser uma missionária e pregar Jesus. Ela respondeu, eu nunca ouvi chamado nenhum. Eu peguei a Bíblia, li, entendi, obedeci e fui pregar Jesus. Eu achava, irmão, quando eu tinha lá pouca idade, que para ser chamado para fazer as coisas de Deus, tinha que aparecer um anjo na minha casa, com um pergaminho na mão, dizendo assim, Luiz Wagner. Você está sendo chamado. Vocês também pensavam igual a mim? Pensava, né, que era assim. Eu pensava que ia ser assim. Só que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a perceber o seguinte, eu podia estar nesse negócio aí. Eu podia ser usado dessa forma. Eu comecei a entender o seguinte, eu quero ser útil para Deus. Fazer alguma coisa, ajudar alguém, pregar Jesus. Eu comecei a ler um livro, irmãos, quando eu era adolescente, eu estava meio assim,
obcecado por ler a Bíblia, e lia livros, e participava de congressos, de eventos, e eu via assim, que os missionários, eles iam, eu falava assim, olha, quem ama Jesus tem que ir para o lugar mais extremo, pregar no lugar mais complicado, onde ninguém quer ir. Essa é a prova de amor verdadeiro ao céu. Um dia, eu estava num congresso na Unicamp, Despertar, de jovens. Isso em 1900 desse aí. Não vou dar o número certo que eu posso me equivocar. Estava lá, 5.000 jovens, na quadra da Unicamp, cantando, louvando, uma festa. Estava tudo perfeito, tudo era perfeito. Saímos do ônibus coletivo, que foi alugado de uma empresa. O ônibus já tinha o banco, para a gente sentar o motorista, não tinha banco, não tinha nada. Saímos do Rio de Janeiro para Campinas, 7 horas de ônibus. Não tinha, hoje em dia tem que ter Wi-Fi, ar-condicionado, reclinável. Antigamente, irmão, só tinha que ter um colchonete e um travesseiro. E a gente ainda roubava o travesseiro de quem dormia mais cedo. Porque, né, quantas vezes embrulhei tênis na camisa para virar travesseiro em evento. E fomos embora, mochila nas costas, Mirabel na mochila. E vamos, não tinha, irmão, hoje em dia jovem quer, meu irmão, está muito diferente hoje em dia. Era 3 cuecas, 3 pares de meia, um tênis, a mesma calça, bermuda, tinha o futebol ainda que a gente jogava, e culto de manhã, tarde e noite. Começava na terça-feira, terminava no sábado. Pregação paulada de manhã, paulada à tarde, paulada à noite. Pregação paulada de manhã na quarta, paulada de manhã na quinta, paulada de manhã à noite. E no sábado a gente apanhava no pregador direto. Ninguém largava Jesus porque a pregação era dura. Hoje em dia, a juventude nossa foi criada no pau, irmão. E aí veio uma missionária, uma senhora, devia ter 1,95 m, um vozeirão, ela falava firme. E ela veio da África. E ela começou a falar o que Jesus estava fazendo na vida dela, ela e o marido. Ela começou a cantar lá, e foi um mover de Deus. E eu estava lá sentado naquela cadeira, naquelas cadeiras de escola, que era uma cadeira de perna de ferro, que é uma cuba toda de plástico. Porque eu chegava mais cedo para ver se arrumava uma paquera. Eu era quente, irmão, não era trouxa. Eu ia lá, vai que... Hoje em dia, né? Não, eu ia lá, chega mais cedo, vai que, pô, tô aqui, né? Eu era feio, pobre, só não era nu. O resto era tudo de ruim. Sentado lá. E essa mulher pregando, e eu falava assim, Deus, fala comigo, se o senhor quer que eu seja pastor, porque não dá dinheiro esse negócio de pastor, não. Eu só conhecia pastor duro, hoje em dia tudo é rico. Mas antigamente era tudo pastor durão, irmão. Os pastores só contavam notícia triste. Não, irmão, porque o corrente dentada do meu carro arrebentou, que o pneu está careca, que a embreagem está ruim. É melhor andar a pé. Eu ouvia só notícia triste, pastor. Eu queria uma profissão, eu queria outra coisa. Eu estava lá orando, e essa mulher pregava, irmão, e de repente essa mulher sumiu. Ficou lá a banda tocando. Eu estava sentado assim, de cabeça baixa, chorando ali. Essa senhora, no meio de 5.000 jovens, foi lá. Eu não sei como, ela parou na minha frente, botou a mão no meu ombro e falou assim, Deus já falou que você vai ser pastor, para de perturbar. Eu derramei na cadeira assim, ajoelhado, e comecei a chorar. Mas era de uma igreja ultra tradicional. A gente aprendeu que chorar no culto era por pecado. E aí o marido ficou assim, está pecando, está em pecado? E eu chorava assim, com falta de ar ali. E ele, o que você conta? O que essa mulher falou, cara? Você conhece ela da onde? Falei, Jeová, não tem volta. O difícil foi convencer a família. Porque ninguém era crente lá em casa. Não vai dar certo. E a vida vai passando. Eu descobri que assim como a nossa missionária Miller, Sofia Miller, a única coisa que a gente tem que fazer é ouvir a voz e obedecer. Como Deus pode usar você que dorme hoje? Nem todos serão pastores, mas Deus pode dar a você uma unção para abrir sua casa, para receber uma célula. Sentar lá com 10 cadeiras, onde pessoas vão entrar ali desesperadas, vão ouvir o terremoto do Senhor,
e vão sair libertas em nome de Jesus. Uma célula estava reunida, e era a célula da família. E a música era: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E o casal brigando no condomínio do lado da casa do crente. É no condomínio de prédios, última casa da rua, os crentes na varanda. Vamos orar aqui pelas famílias. E que botou lá esse louvor para tocar. A mulher e o marido brigando, o marido parou de brigar para ouvir a música. Olha o poder de crente reunido. A mulher parou, o marido parou de brigar. Para, fica quieto, peraí. Você está ouvindo? E aí estava tocando essa música. Esteja à vontade para ficar e nunca mais parte, pois a casa que um dia te receber, nunca mais saberá viver. Aí a música acaba. Aí o cara sobe no muro e grita assim: ah, dá para tocar de novo? Carioca é diferenciado. O líder, o quê? A música. Ah, claro, botou a música. Não se conheciam, porque era um condomínio nos fundos da rua. E o cara dá a volta, vai com a mulher para a célula, o casal se converte, acaba a confusão. Os dois são batizados. Aquela casa vira uma célula. E no futuro aqueles dois tornam líderes de célula. Sabe o que é isso, meu irmão? Um crente decidiu que a sua casa seria uma casa de bênção. Você não imagina, mas as pessoas do condomínio que você mora, no prédio que você mora, na rua que você mora, ficam observando a sua vida só para saber se de verdade você carrega algo diferente. Um dia passava um profeta chamado Eliseu na rua, e a mulher falou com o marido: está vendo esse moço aí? Eu percebo que ele passa aqui todo dia, e esse cara é um santo homem de Deus. Ele não é só um homem de Deus, porque homem de Deus qualquer um pode ser, mas ele é santo. Há algo de separado na vida dele que eu não vejo em outros. Eu fico pensando, irmãos, aquele carcereiro recebe na sua casa 2 crentes, e nunca mais a vida dele foi a mesma. Se a tua casa vive uma crise hoje, é uma boa oportunidade para você estabelecer ali uma célula, levar uma liderança para a sua casa, convidar pessoas que estão famintas, e lá vai ser um ponto de salvação em nome de Jesus. Outro personagem que eu quero usar para você é um jovem chamado Eutico. Estava no culto, Atos 20, lá sentado na janela, está tudo beleza, o cara cochila, cai lá de cima, bate no chão e morre. É impressionante, irmãos, como as pessoas estão à beira da morte ao entrar em ambientes onde Deus está falando. Enquanto eu estou promovendo cura, restauração, milagre, esse moço, em vez de estar acordado, está dormindo. Deus está operando um milagre do lado do Eutico, ele está dormindo. Ter Paulo pregando naquela cidade em Troade era algo que não aconteceu mais outra vez, foi a última vez. Porque Paulo passa, estabelece a igreja e vai embora. Ele para depois daquela viagem, fica ali uma semana, faz um culto. Irmãos, receber o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus é Paulo. Ele é o apóstolo aos gentios. É o maior, toda a congregação queria ouvir Paulo. E esse camarada vai dormir, meu irmão. Deus está operando milagre na igreja e tem gente dormindo. Ah, fulano está doente. Não, meu irmão, vem para cá que Deus está operando milagre nessa igreja. Vai trazendo que a gente vai ungir, vai orar e Deus vai operar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é complexo. Traz que a gente joga óleo nele e vê o que é que dá. Hein? Vai que Jeová cura. Olha, aí, meu, é impressionante. É impressionante. As pessoas estão focadas naquilo que não tem importância. Eu fui assistir um pregador internacional no lugar, o apóstolo Fred Berry. Esse camarada, ele é neto do Fred Berry, avô, deve ser assim que fala. O Fred Berry, avô, viveu na Rua Azusa, o avô dele. O Fred Berry era criança. E o pai dele contava o que aconteceu na Rua Azusa. Esse camarada, irmãos, viveu avivamento. Ele pregou no... Meu irmão, o cara prega no mundo inteiro. Estava na minha cidade, onde eu morava, para pregar um sábado à noite.
E eu tinha uma consagração de diácono na igreja. E eu fui para a consagração de diácono, acabou, era tarde essa consagração, teve festa, irmãos, eu estou indo embora. Fui em casa, tirei o terno, coloquei uma roupa de crente novo convertido e fui para lá. Falei, vai que me unge lá, eu caio de terno, vai sujar o terno. Não, é mais caro para lavar. Fui todo chique, novinho, calçadinho, chamei um grupo de crentes para ir comigo. Chegamos lá, irmão, a igreja estava entupida de gente, mas não tinha mais como entrar um ser humano naquele lugar. Só o Espírito Santo mesmo para ficar ali, porque estava empanzinado. O ar gelando, mas não, se cabia 1000, tinha umas 2000 pessoas, gente em pé no corredor, tiraram a cadeira da frente, parecia um show. E, meu irmão, um negócio assim, o cara pregando com uma autoridade, uma unção. E eu lá atrás, e o pastor, o bispo da igreja me conheceu. Vem aqui para frente, eu vou, não dá licença. Fiquei lá na parede encostado, e ele pregando, irmãos, é necessário jejum. A nossa igreja está há 190 dias jejuando, irmãos. Eu estou a pão e água há 45 dias, para derramamento, lá na Califórnia, e aleluia, e todo mundo ali, eu ajoelhado, Senhor, eu vou entrar nesse negócio também, e tal. Acabou o culto, eu estava suado, irmão, cansado, tanto que eu gritei, sem voz, pegando fogo, entrei no carro. Meu irmão, foi um poder de Deus assim, naquele lugar, como poucas as vezes eu vi. Entrei no carro, aí varão entrou junto comigo. Eu estava chorando do louvor que estava cantando lá dentro. Foi um negócio sobrenatural. Entrei no carro, eu tinha que ir para casa. Eu estava moído, cheio de problema. Abandonei tudo para ficar naquele lugar. Acabou o culto, já era 10, eu fiquei até quase meia-noite para ele orar por mim. Aí quando eu entrei o pessoal foi embora, uns foram embora, que recebeu, eu entrei no carro. Aí um varão cantou comigo, pastor, o que o senhor achou? Eu estava chorando, nem sabia o que eu tinha achado. Ele, o senhor não achou o som muito alto, não? Falei, mais alguma reclamação? Ah, pastor, iluminação também, né? Muita iluminação na igreja. E outra coisa, pastor, sai do carro, varão, sai do carro, vai a pé. Pelo amor de Deus, cara. O cara é um ícone da fé. Esse cara orou e gente deixou cadeira de roda no canto lá. Você está preocupado que o som estava alto? Me perdoa, varão. Me perdoa. Não está no mesmo ambiente, não. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro do ambiente onde Deus está movendo e está preocupado com o que é menos importante. O que é menos importante? Falei, ungido do Senhor, a gente estava aqui, tendo a chance de ouvir esse cara contar o testemunho que a avó dele, ela trouxe uma mulher analfabeta, que não sabia ler nem escrever. Essa mulher foi cheia do Espírito Santo, sentou no piano e tocou música, e compôs música no piano, nunca tocou no piano na vida. Esse cara estava contando para a gente que o irmão dele, que nasceu surdo, no meio do culto foi curado. Você está preocupado com o som alto? É, pastor, vai perturbar outro. Meu Deus, gente que dorme. Gente que dorme diante do que Deus está tentando fazer. A sorte de Deus é que ele cai no culto que Paulo está presente e morre. E Paulo está lá para ter a vida para ele de novo. Eu duvido que Eutico dormiu de novo. Depois que ele caiu, morreu e Paulo teve que ressuscitá-lo. Sabe por quê? Porque dormir em alguns ambientes vai gerar morte. Que o Senhor nos acorde nessa noite em nome de Jesus. Jesus está no Getsêmani. Chama os discípulos para orar com ele por algumas horas. A Bíblia diz que eles começam a orar e vão dormir. Jesus volta e fala, cara, vigia comigo mais uma horinha só. Jesus sai e a oração vai entrando em agonia. E ele começa a suar frio. Aquele lugar no Getsêmani, ele está angustiado. Ele volta e fala, rapaz, vocês não conseguem pelejar comigo uma hora? Vamos orar mais um pouco. Jesus está sangrando. Ele está suando gotas de sangue. Ele está quase tendo uma explosão no seu coração. Ele está quase explodindo, e aqueles caras dormindo. Eles estão diante de ver o maior fato da história do cristianismo acontecer, e não conseguem passar com Jesus um tempo orando. Essa é para você, que reclama que jejuar é difícil. Irmãos, se tem vitórias que a igreja alcançou e tem alcançado, é porque tem crente que está pagando um preço de jejum por você que não paga. Acorda, irmão, em nome de Jesus. Talvez um bom jejum, abrir mão de alguns caprichos particulares, podem trazer você a um novo nível de crescimento espiritual
para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu termino falando de um outro exemplo. O texto fala que haviam 10 virgens. 10 virgens. Juntar 10 virgens, na igreja já está difícil. Você imagina no mundo todo. 10 virgens. Estão lá quietinhas, cada uma com a sua lamparina. E o que me chama a atenção é que o texto vai dizer que 5 são prudentes e 5 são loucas. Gente louca e gente prudente até consegue andar um tempo junto. A gente consegue andar um tempo com quem é doido, com quem é desconectado. A melhor referência para o grego é imprudente. É até possível andar um tempo com o imprudente, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma ruptura e dizer: imprudente, não dá mais. Eu não posso te entregar o azeite que eu trouxe comigo na minha caminhada. Porque aquelas 5 não tinham nenhum, as 10 eram iguais. Estavam preparadas, paramentadas, aguardando o mesmo noivo. Elas estavam com a roupa certa, com a lamparina correta. Só que 5 guardaram azeite e 5 não guardaram azeite. 5 se preocuparam de que vai que falta, vou guardar. Alguns estão gastando. Vou deixar aqui no cantinho. Deixa esse potinho separado comigo, que vai que o noivo aparece, eu preciso desse azeite. A Bíblia diz que à meia-noite, assim como um terremoto à meia-noite no cárcere, à meia-noite há um clamor: o esposo está chegando. E as 10 que dormiam acordam, se preparam. Está tudo bem, não tem problema dormir, mas esteja preparado para o sono. 5 imprudentes estavam na porta. Irmãos, estavam à porta e falaram: compartilha com a gente o azeite. A gente tentou, estamos aqui, faltou só um pouquinho. E as 5 prudentes falaram: não dá. Prova de prudência. Nós guardamos. Corre lá para comprar na venda. Vai lá. E as 5 saíram correndo, irmãos. Pensa correndo, e eu imagino elas correndo e olhando para trás. A porta vai abrir, a porta vai abrir, vai abrir. E elas encontram o local. Elas conseguem o azeite. Mas quando elas voltam, a porta já está fechada. Eu queria trazer um paralelo de que nós não temos o direito de queimar a nossa vida de qualquer maneira. Guarde o azeite, porque um dia vai passar a sua força, a sua juventude, o seu intelecto, a sua capacidade física para começar projetos. E você vai dizer: puxa, faltou tão pouquinho. Quanta gente se arrepende hoje de não ter pago um preço melhor no passado, de não ter pago um preço melhor de busca ao Senhor como no passado. Quanta gente. A porta fechou. E uma vez que a porta está fechada, elas batem na porta e começam a dizer: puxa, somos virgem, temos a lamparina, só faltou azeite. Infelizmente, a palavra do noivo é: não vos conheço. Em verdade vos digo, não vos conheço. O carcereiro dorme, o eutico dorme, os discípulos dormem, as virgens dormem. Mas em algum momento, todos precisaram ser acordados. Um queria a sua morte e foi acordado por um terremoto. Queria a morte, teve a chance da vida. Um dorme, cai lá de cima e morre. Paulo ora e ele ressuscita. As 5 virgens imprudentes não guardaram azeite, ficaram de fora. Mas os discípulos tiveram uma segunda chance, como todos eles, menos as virgens. E a segunda chance foi: agora vocês acordaram, entenderam? Não dá para dormir. E esses homens vivem um novo tempo nas suas vidas. Eu quero dizer para você, irmãos, que a partir de hoje, Deus está nos despertando para uma colheita como nunca antes vemos, em nome de Jesus. E eu queria que alguns crentes acordassem para entender que eu fiquei meio louco agora. Eu cismei que vou batizar 600 pessoas esse ano até dezembro. Eu cismei com isso, irmão. Deve ter uns 10 que eu estou em cima deles. Mas sabe o que me chama a atenção? Não basta só eu estar acordado nessa peleja. Temos que acordar e dizer: não, enquanto tiver alguém indo para o inferno nessa cidade, temos que ir até ele. Temos que agarrar esse cara e falar: não, você precisa de Jesus. Ah, mas eu não quero, então eu vou orar para você querer.
Temos que acordar quem está dormindo, irmãos, porque o noivo vai bater a porta, ele está vindo. E nós carregamos o azeite para derramar sobre quem está dormindo e dizer: acorda tu que dorme. Há uma necessidade da nossa célula olhar para quem está morrendo e dizer: não, você é meu compromisso a partir de hoje, você é a fonte do meu jejum, da minha oração, da minha busca, da minha súplica, porque eu vou levar você ao batismo dia 15 de novembro, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem outra ferramenta. Deus não tem outro para contar. Deus só tem a igreja. Ele não pode usar a prefeitura para transformar vidas. Ele não pode usar o CAPS para transformar vidas. Ele não pode usar centro terapêutico para transformar vidas. Mas ele pode usar uma igreja que está acordada, dizendo: eu vou levantar homens e mulheres para transformar vidas nessa cidade, em nome de Jesus. E aí eu queria orar com você. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu tomei a liberdade de fazer um cartão, onde você vai colocar o nome de uma pessoa que você vai alcançar, você vai trabalhar para que o Senhor transforme a vida dela esse mês de julho. 30 dias. Você vai orar para alguém. E vamos ter uma colheita no final do mês de julho, lá na última semana de julho, ou uma coisa assim. Ou na 1ª de agosto, não sei. Vamos ter uma colheita. E sabe o que vai acontecer nesse dia? Essa vida que você vai colocar aqui, fonte da sua oração, ela vai ser transformada para a glória de Deus. Mas só 2 creram, acho que só vou dar 2 cartões. Ela vai ser transformada para a glória de Deus. Se Deus colocou alguém para trabalhar com você na sua empresa, é porque você é a fonte da salvação da vida dela. Se o Senhor colocou alguém para caminhar com você no seu trabalho, você é a fonte da salvação para ela. Se Deus colocou você numa sala de aula com alunos que estudam com você, que fazem parte da sua turma, você é a fonte que o Senhor vai usar para transformá-las em nome de Jesus. Chegou a hora de célula superlotada nessa igreja para a glória de Deus. Eu creio. A nossa célula já superlotou. O que a gente fez? Eu estou numa casa e vai estar em outra. Já está dando ruim, vamos ter que começar uma terça-feira. E se der ruim, vamos na segunda-feira. Pastor, descansar, eu vou ter a eternidade inteira para descansar, irmão. Não se preocupa com isso não. Eu vou cansar de descansar. Mas enquanto alguém estiver indo para o inferno, nós estamos devendo. Feche seus olhos para a gente orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Eu quero que você diga ao Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor para transformar alguém. Eu quero ser uma ferramenta de vida neste tempo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Naquela sala de aula na faculdade, eu vou alcançar vidas para o Senhor. Naquela empresa, eu vou ser voz profética. Naquela instituição que eu estou lá, eu serei usado pelo Senhor. Eu quero, Senhor, ser uma ferramenta viva. E se eu tenho lá 2, 3, eu vou adotar 10 nomes, eu vou jejuar por eles. E eles serão transformados em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, você é Atos 29. Você foi levantado para ser parte da história de Atos 29. Você está escrevendo um capítulo na história do Evangelho nessa terra. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deus vai colocar pessoas na sua frente, na sua vida, para você ser canal de bênção para eles e para elas. Eu queria que você orasse por isso. E levasse muito a sério isso. E entendesse. Eu sou canal de vida para quem está perdido. Em nome de Jesus. Você é líder de célula. Você vai orar com a sua célula. Para que pessoas que entrem na sua célula levem um cartão essa semana. Coloquem nomes. Ore por pessoas e a gente possa consagrar esses nomes nesse mês de julho ao Senhor. A juventude vai consagrar pessoas, adolescentes vão consagrar pessoas, mulheres, homens, toda a igreja vai acordar para proclamar que só Jesus é caminho, é verdade, é vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão. E você, líder de célula, você crente,
Eu queria que você, líder de célula, eu vou pedir, me ajuda aqui, uns diáconos aqui, uns 4, 6 diáconos aqui, por favor. Corre aqui para mim, uns 4 diáconos para cá, para me ajudar aqui, que eu já estou todo enrolado com essa caixa aqui. Compartilha aí, isso, segura aí, dá para o povo segurar. Pastor, eu vou levar para minha célula, porque todo mundo na minha célula vai jejuar para alguém. Você vai levar o número de cartões que você quiser para a sua célula. Você vai levar lá, você vai levar o seu, e você vai fazer um voto com o Senhor. Senhor, eu vou trabalhar para que a minha célula toda seja transformadora de vida, em nome de Jesus. Você vai fazer o que, meu irmão? Você vai pegar e vai levar para a sua célula. Quantas pessoas tem lá? 10? Você vai levar 10, 11, 12. Vai dizer, olha, temos um alvo, um desafio. Proclamar Jesus esse tempo. Levar a palavra a quem está perdido, irmão. Essa é a nossa vocação. A gente foi feito para isso. Esse é o único chamado que temos como igreja. Mais nada. Comprar terreno é superficial. Porque é possível ter uma igreja sem terreno nenhum. Ter templo é superficial, porque pode ter uma igreja sem templo, sem prédio. Mas é impossível ter um crente, uma igreja sem crente, cheia de Espírito Santo, para transformar pessoas em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso desafio, irmão? Sabe o que eu quero? Posso contar um sonho para vocês? Amém? Quem quer ouvir um sonho, diga amém. Sabe o que eu estou sonhando fazer? Botar mais 5 piscinas no Parque Barigui, dia 15 de novembro, botar um palco de som, uma fila de crentes, entrando na piscina e batendo um monte de gente em nome de Jesus. Pensou você lá, aquele teu parente ruim? Você tem um parente ruim, mano, que mora em Curitiba? Um monte? Então toma. Mas mora em Curitiba, esse povo ruim? Então na internet, não filma ele não, filma só eu. Porque senão vai queimar, filma só eu. Pensou? Sei lá, a pessoa com uma camisa assim, eu tenho uma nova vida em Jesus, bonitinha, e você dentro do batistério, aí vai um pastor com o microfone, eu, autoridade, pisando, amém. Aí você vai lá e blup, mergulha o cara. Se for ruim, você deixa lá dentro um pouquinho, segura, não é para santificar, é para santificar. E tira, amém. Já sai assim, acordando. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Irmão, escute uma coisa. Se Jesus transformou você, Ele pode mudar qualquer pessoa. Porque você era uma carninha de pescoço. Rapaz, olha, lembra de você sem Jesus, como é que você era. Se tu já é ruim com Jesus, você imagina sem Jesus, como é que você era ruim. Jesus vai usar você para transformar a sua família toda para a glória de Deus. O mais complicado da sua família, do seu relacionamento, vai ser membro dessa igreja em nome de Jesus. Erga essa mão para a gente orar ao Senhor. Isso, guarda para a nossa célula lá, senão vai faltar lá, né? O povo está empolgado aí. Guarda para a nossa célula lá, ainda bem que eu peguei um monte. Quem quer nisso, diga amém. Erga a sua mão e diga, Senhor, pela fé, eu declaro que eu serei canal de vida, canal de bênção, e a minha célula e eu veremos essa cidade transformada pela fé, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Pela fé, meu irmão, pela fé. Você quer nisso, amém? Erga essa mão bem alto, bem alto. Erga as mãos bem alto. E diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você crê nisso, amém? Eu creio. Vamos ver para ver essa cidade tomada pela glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Uma célula essa semana debaixo da bênção do Senhor. Você que vai fazer as intenções de oferta, passe lá atrás. Converse com os diáconos que lá estão. Deus te abençoe. Vá em paz. Você da internet, que Deus guarde a sua vida. Em nome de Jesus. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões